Boa noite, começa agora mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Pantanal, canal 22, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o Centro Geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui em nossos estúdios a professora doutoranda Cristina Soares, autora do livro Mulheres na História Africana de Mato Grosso, para um bate-papo especial sobre o empoderamento da mulher preta e sobre a ancestralidade do povo negro aqui de Mato Grosso. Professora, boa noite, grata à senhora pela sua presença. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, né? E nesse mês dedicado às mulheres, eu me sinto muito honrada. E falando enquanto mulher negra também, muito honrada de hoje ter essa visibilidade, né? Coisa que a gente não tinha uns anos atrás. Então, muito obrigada pelo convite. A honra é nossa. Aqui ao meu lado, participando e me auxiliando nessa entrevista, o decano do programa Opinião, professor Lorenberg Alves. Professor, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, professora. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Lembrando a todos que o Opinião é transmitido simultaneamente ao vivo pelo site Gazeta Digital e também pelo canal do programa no Facebook, TV Pantanal /Rede TV. Então você pode acompanhar, se precisar sair para ir no mercado, pode ir assistindo no celular, que você não vai perder nada. Hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Professora, a senhora é artista plástica, escritora, doutoranda e pesquisadora na UFMT e traz essa pérola aqui, que é o livro que eu já mostrei, Mulheres na História Africana de Mato Grosso. A senhora reporta três personagens importantes aqui da nossa história, né? Maria Taquara, que tem monumento espalhado por Cuiabá, a Teresa de Benguela, lá de Vila Bela de Santíssima Trindade, que já foi tema, como lembrava aqui o professor Lorenberg, de samba enredo de uma escola no Rio de Janeiro, ainda na década de 90, e a Mãe Bonifácia, que dá nome ao maior parque ambiental de Cuiabá. O que a senhora qual a importância dessas três personagens para a história de Mato Grosso e não apenas, eu queria primeiro esse corte, e não apenas para a história do povo negro? Nossa, acho que já bem observado, né? Desde quando diz não apenas para a história, né, de Mato Grosso. Essas mulheres são mulheres muito importantes, assim, para a gente pensar na nossa identidade, sabe? E eu penso assim, nós que somos pessoas negras em diáspora, né, o livro chama Mulheres na História Africana, né, em Mato Grosso, ou seja, mulheres na história africana em Mato Grosso são mulheres em diáspora, assim como eu em diáspora, assim como a população negra está em diáspora, né? O que quer dizer isso? Isso. Né? Quer dizer que nós estamos aqui como descendentes de pessoas que foram escravizadas, mas nós saímos do nosso continente mãe não porque a gente quis, né? Foi uma saída forçada. Esse movimento das pessoas negras espalhadas pelo mundo é um movimento que a gente chama de diáspora, né? Então, por isso que o livro leva esse nome. Porque essas três mulheres são três mulheres em diáspora, né? Teresa de Benguela, século XVIII, Mãe Bonifácia, século XIX e Maria Taquara, século XX. Mas essas mulheres, elas vão fazer a gente pensar no nosso estar, a gente enquanto população negra, no nosso estar nesse mundo. Né? Como que é ser uma pessoa negra nesse mundo? E o que essas mulheres fazem? Qual a importância dessas mulheres? Essas mulheres vão nos conectar à nossa ancestralidade africana. Então, por quê? O que acontece? A gente foi trazido nesse processo violento para cá, a gente, população negra de uma forma geral, e a gente sofre um processo muito forte de alienação racial, que é o quê? Que é uma negação de quem nós somos, que é uma vergonha de ser negro, que é uma vergonha do cabelo, vergonha da cor da pele, vergonha dos traços, vergonha do continente africano. E a partir do momento que essa população ela se depara com esse livro, com a história dessas mulheres, o que acontece com as pessoas? Elas começam a ter orgulho de si. Então, porque o Brasil tem um africanista, né, Alberto da Costa Silva, já falecido, e o Alberto da Costa Silva ele fala, né, que o brasileiro, de uma forma muito geral, a gente tem uma ancestralidade africana. Mas o que acontece com o Brasil nesse processo de colonização? Né, o colonialismo produziu no brasileiro uma negação de si, uma negação dessa ancestralidade.
Mas quando a gente se resgata a história e quando a gente se depara com a história dessas mulheres e quando a gente se conecta com elas, a gente começa a olhar para a gente mesmo, olha no espelho e a gente pensa, peraí, eu gosto de quem eu sou, né? Eu gosto de onde eu vim, eu gosto dessa minha ancestralidade. Então, eu acredito que a importância para a gente, enquanto população mato-grossense, a gente, enquanto população brasileira, a gente, enquanto população negra, população de uma forma geral, é esse movimento de reconexão, de positividade da nossa identidade enquanto ancestralidade africana. A senhora toca num ponto importante, porque a gente não vê, eu pelo menos ainda não vi, professor, nenhuma empresa especializada em regularizar cidadania africana para ninguém no Brasil. Agora, para Estados Unidos. Estados Unidos, especialmente italiana, né? Parece Exatamente. que a matriz de formação do Brasil é italiana, porque todo mundo acha que tem uma ancestralidade italiana. E o senhor, por exemplo, está mais para italiano ou está mais para um pezinho na senzala, professor? A sua primeira participação. Olha, professora, como o jornalista Kleber, ele é cuidadoso e alfineta mesmo não sendo direto, né? Sim. O pé na senzala me veio à cabeça exatamente Casa Grande e Senzala, né? E também de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Mas eu vou deixar essa parte para um outro momento, professora, porque eu gostaria muito de ouvi-la agora, nesse momento, é exatamente a questão dessas 3 mulheres importantíssimas para a história do nosso Estado em especial. Por que isso, professora? Eu ouço quase que diariamente algumas pessoas falando, Maria Taquara, perto da Maria Taquara, tal coisa perto da Maria Taquara. Eu vou à mãe Bonifácia. E um pouco, muito raramente, mas falam também sobre a Teresa de Benguela. Mas se nós pararmos para perguntar para essas pessoas que disseram o nome dessas mulheres, eles não saberão, pelo menos na sua maioria, não saberão quem é cada uma delas. E aí, para a senhora poder nos ajudar nessa reflexão e ajudar o amigo telespectador, eu trouxe aqui, me veio a lembrança, exatamente das Unidos de Viradouro, que em 1994 trouxe um samba-enredo exatamente para homenagear a Teresa de Benguela, uma rainha no Pantanal. E por falar nisso, professora, me permita estender um pouco mais só. Eu fiz questão de destacar aqui um trecho desse samba-enredo, porque a meu juízo, e a senhora é muito melhor do que eu, porque a senhora é artista plástica, portanto, a artista tem um olhar muito cirúrgico, muito maior e muito mais afinado do que os meus. Eu gostaria de ouvi-la exatamente a isso. Veja o que diz o trecho que eu destaquei. Nos meus acordes, vou contar a saga de Teresa de Benguela, uma rainha africana escravizada em Vila Bela. Um grito forte ecoou a esperança no Quariterê. A luz de Teresa não apagará. Aí vem o foco, a direção da minha questão. Como fazer, professora, para que essa luz de Teresa de Benguela não venha a se apagar? Nossa, muito bom. É uma luz que ela não pode se apagar, né? E quando a gente vai pensar sobre a construção dessas narrativas e quando a gente vai pensar na Viradouro, nesse trabalho lindo que foi feito, né, o que a gente percebe? A gente percebe que houve um apagamento das histórias negras em Mato Grosso. Não só no Mato Grosso, no Brasil, assim, é nível mundo, mas vamos pegar a nossa realidade aqui. Houve um apagamento dessas narrativas. Por quê? Porque a intenção era que essa luz se apagasse, né? Uma rainha governou aqui em Mato Grosso, no século XVIII, ali no Quariterê, e é muito interessante a Teresa de Benguela como rainha, porque assim, a gente pode comparar ela à rainha Ginga de Angola. Angola teve uma rainha, né, que é a rainha Ginga, que governou durante 40 anos. E quando a rainha Ginga governou 40 anos ali, não houve colonização portuguesa em Angola, só houve depois que ela morreu.
E Teresa de Benguela governa aqui durante 40 anos também. É muito curiosa essa comparação, porque as duas, o discurso que havia sobre elas era uma tentativa da luz delas se apagar. Que era o quê? Que era falando, quando a gente pega os anais de Vila Bela, o que a gente percebe? Que o que se conta sobre Teresa de Benguela é assim, ela era má, ela era isso, querendo apagar, querendo deslegitimar quem ela era. Assim como isso é feito também sobre a população negra de uma forma muito geral. Mas o que acontece? E é muito bonito quando a gente vai pensar nesse movimento do carnaval, aquilo que você traz, professor, sobre o carnaval. Quando vem Joãozinho 30 aqui, ele faz assim, ele vai na UFMT, ele vem em vários lugares, ele faz assim, uma convocação de pessoas para fazer uma pesquisa sobre essa mulher. Qual que é a intenção? A intenção é essa. A partir do momento que a gente colocar isso aqui num samba enredo, que isso aqui for televisionado, que isso aqui se espalhar pelo Brasil, essa luz não se apaga. E o que acontece? É o que a gente tem visto. Antes de 94, Teresa de Benguela não era uma pessoa conhecida em Mato Grosso. A gente do Mato Grosso não conhecia. Teresa de Benguela, ela passa a ser conhecida por nós, mato-grossenses, depois que foi uma pessoa do Rio de Janeiro fazer essa pesquisa. E aí, respondendo à sua pergunta, como que a gente pode fazer para essa luz não se apagar? A gente precisa de dar visibilidade a essas narrativas. Por isso a gente precisa escrever sobre essas narrativas, a gente precisa fazer filme, como você disse sobre Mãe Bonifácia, a gente precisa fazer filme sobre, a gente precisa fazer música sobre, a gente precisa pegar a cultura e falar, olha, cultura, você tem um papel político. Qual é o papel político da cultura, da mídia, disso que a gente está fazendo? Isso aqui é um movimento muito importante, porque aqui as pessoas estão assistindo hoje na TV, as pessoas estão lá no celular assistindo, falando sobre Teresa de Benguela. Quando a mídia fizer esse trabalho que está sendo feito aqui, quando a cultura fizer esse trabalho aqui, a luz dessa mulher não vai se apagar. Então, assim, e eu vejo que a gente tem uma obrigação ancestral disso, sabe? Então, de utilizar, porque é interessante, a gente está no mês da mulher, mas a gente está falando sobre mulheres negras, coisa que um tempo atrás não existia. Então, isso aqui é um movimento muito revolucionário, sabe? Falar de mulheres negras no mês da mulher, porque é como se a mulher negra não fosse mulher. E a gente precisa que essa luz não se apague. E é muito bonito a Viradouro. Esse samba enredo é lindíssimo, né? E a forma que ele é cantado. Porque quando isso ecoa para nós, ele traz em nós assim, uma vontade de que isso permaneça. Né? Ele traz em nós essa vontade, não, a gente precisa fazer isso permanecer. A gente precisa fazer Teresa de Benguela, Mãe Bonifácia, Maria Taquara ser mais conhecida ainda do que já é. Né? Então, acho que é um pouco isso. O professor traz essa referência de 32 anos atrás, né? Estamos falando de 94. Eu me lembro que isso foi no governo Dante de Oliveira. Causou alguma polêmica na época pelo fato do investimento que o governo estava fazendo. E não causou nenhuma polêmica, quase, um investimento muito semelhante ao ocorrido já no governo do Blário, quando a saga da soja foi homenageada. Né? Então, há uma hipocrisia também disfarçada na sociedade em função disso. E a senhora também toca num ponto interessante, que até então a gente conhecia mais o canjinjim e o esquenta-xereca, as duas bebidas, né? Sim. Os licores lá afrodisíacos de Vila Bela, do que propriamente a história da formação da cidade e muito menos de Teresa de Benguela. E a propósito, professor, uma coisa que sempre me chamou muita atenção como homem negro é que desde que eu cheguei a Mato Grosso há quase 40 anos atrás, eu não me lembro de nenhum prefeito negro em Vila Bela. O atual, por exemplo, o sobrenome é Brinksken, né? Polonês. O anterior era goiano, e o anterior era o polonês de novo, e o anterior... Sim. Então, como é que a senhora vê esse aspecto que a senhora coloca assim, da alienação, né? Do próprio povo negro em relação aos seus heróis, à sua história? Como é que a senhora vê, além do que a senhora já falou, do reconhecimento da imprensa, né? Que a gente pode chegar um dia em que essa identidade seja mais aceita, inclusive pelo povo negro? Eu faço essa pergunta porque eu tenho um colega jornalista, dois jornalistas negros, e o dia de aniversário de um
o outro mandou assim, olha, você é um negro de alma branca, e ele ficou feliz. Sim. Ele ficou, então, assim, dois negros utilizando um apagamento da identidade racial com felicidade. Eu fui tentar alertá-los que não existe preto de alma branca, né? E nem branco de alma preta, e o Chico César já cantou que a alma não tem cor, eles ficaram zangados, porque eles acham que isso é bonito. Como é que a gente pode superar isso? Nossa, E a gente vive na luta para essa superação, né? Porque isso é tão forte, esse exemplo é tão forte. E quem está nos assistindo, muitas pessoas vão se identificar com isso que você disse, porque as pessoas também se sentem bem quando a pessoa fala assim, por exemplo, mas você não é tão escuro. Pronto. Né? Opa, quer dizer que eu não sou preto. Porque a gente foi ensinado a se odiar. O Malcolm X tem essa fala, né? O Malcolm X, ele fala, no discurso dele, ele vira para a plateia e fala, quem te ensinou a se odiar? Quem ensinou você a odiar a textura do seu cabelo? Quem ensinou você a odiar a forma do seu nariz, a sua boca? Quem ensinou você a odiar seus traços? A gente vem de um processo de colonização muito forte, de que a gente foi ensinado a se odiar. A gente foi ensinado que ser bonito é ser branco, que ser bonito é ter o cabelo liso, que ser bonito é descender, como você disse muito bem, descender de italianos. E a gente foi ensinado que é feio descender de africano. Por quê? Porque a África foi demonizada, né? Tudo que vem do continente africano foi colocado como ruim. Então, nós, enquanto população negra, a gente foi ensinado a isso. Mas, beleza, como que a gente supera isso, né? Superar isso é uma coisa que a gente faz a partir da educação. Então, assim, qual que é o caminho? O caminho é o investimento na educação. Eu vejo que não tem outra alternativa. Eu vejo assim, não é que eu sou pessimista, mas talvez realista ou pessimista, não sei, mas eu acho que a nossa geração, ela tem mais trabalho para conseguir superar isso. Porque está tão arraigado isso foi colocado de forma tão violenta, goela abaixo, que a nossa geração, para conseguir chegar nesse processo de olhar no seu cabelo e gostar, de olhar a sua cor e gostar, dá muito trabalho, porque foi desde a mãe, a forma que a mãe... Foi um ciclo de violências. Né? Foi um ciclo de não se ver na TV, não se ver em vários lugares. Como que eu vejo, em que momento que eu acho que a gente vai superar, o que eu acredito, isso sendo professora, eu digo isso, eu acredito que a gente faz isso a partir da educação. Porque as crianças, elas têm uma mente eu tive uma experiência muito interessante com o livro, eu fui na escola, e aí as crianças folheando, né, eu levei uns livros... Segura um pouquinho, professor, essa história que a gente retoma ela, não quero interromper, tá depois que começar no próximo bloco, porque agora a gente vai ali, mas é vapt-vupt, rapidinho nós estamos de volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, aqui direto da sede da TV Pantanal, canal 22. E nós estávamos aqui lembrando o seguinte, o professor Lorenberg, não respondeu a pergunta que eu fiz para ele. Eu vou dar a oportunidade a ele de se explicar daqui a pouquinho. Mas antes eu preciso lembrar o seguinte, como ontem não deu tempo, professor, da gente trabalhar esse assunto do Gazeta Digital, eu vou trazer aqui também a manchete do jornal A Gazeta de ontem, que fala nessa derrubada de uma liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, autorizando a retomada das obras ali no Morro de Santo Antônio. Qual que é a sua opinião sobre isso? Pode despelar o morro para deleite das pessoas que quiserem visitar ou preserva o morro? O que diz o professor Lorenberg? Kleber e amigo telespectador, é muito simples essa questão. Veja, o morro, ele é importantíssimo, além de uma referência histórica e turística, porque atrai pessoas e, ao atrair pessoas, também impulsiona a economia local. E isso é fundamental, eu diria, imprescindível para toda a região. Portanto, amigos, quando você simplesmente desnuda aquilo que tem como símbolo, como referência, como um atrativo turístico, você simplesmente perde a essência desse morro, Kleber. E ao perder essa essência desse morro, você provoca uma coisa muito pior ainda, porque você provoca danos à estrutura
da natureza. E aí você tem toda uma chiadeira, e com razão, dos chamados ambientalistas, que bateram de frente e colocaram uma série de obstáculos para impedir que aquela estrada, que não deveria nunca ter iniciado, mas iniciou, e vai continuar. Não tem sentido você tirar... Eu me lembro uma palavrinha, Kleber, antiga e muito usada no interior, trieira. Trieiro. Que as pessoas vão caminhando. É própria daquele lugar, amigos. É própria daquele lugar, não tem como escapar. Por que tirar aquilo onde as pessoas caminham e que pode bater papo, pode conversar? Fazer um exercíciozinho. Um exercíciozinho e... subir de carro. E trazer uma estrada para que carros... Não tem sentido, amigos, não tem sentido. Tá, estamos juntos. E daqui a pouco o senhor vai me responder se o senhor está com um pezinho lá em Roma ou um pezinho na senzala, tá? Mas a professora... Um pezinho na África, né? Um pezinho na África. A professora Cristina estava falando da experiência que ela teve com este livro em sala de aula, e eu quero que a senhora continue agora com tempo para poder desenvolver a história para a gente. Então, tem um desenho, o que eu fiz? Eu fiz as mulheres, né? As três têm um cabelo curto, né? Se ela quiser encontrar aqui, a gente tenta mostrar. As três mulheres têm um cabelo curto, e eu fiz muito proposital, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a Teresa de Benguela, assim, Teresa de Benguela é heroína, né? Teresa de Benguela é toda aquela figura dela incrível. E teve uma cena aqui de Teresa de Benguela que foi muito interessante. Eu estava numa escola falando sobre Teresa de Benguela, e eu levei o livro e as crianças estavam olhando o livro. E aí aí tinha uma menina negra, né, retinta, sentada assim, com cabelo curto. E aí o menino foi olhando o livro. Aí chegou nessa daqui. Essa imagem, opa. Tá. Aqui que eu vou essa tentar. Imagem aqui, ó, essa aqui. E o menino Essa olhando, Aí, e o técnica, menino se olhou. conseguir mostrar aqui, essa... Isso. Aí o menino olhou, essa mesmo. Olhou aí Teresa de Benguela com esse cabelo, né, curto, e olhou para a menina e falou assim: "Ah lá, é igualzinha não sei quem", e mostrou para a menina, sabe? E a menina, quando olhou a imagem, a menina, sabe, ela fez aquela coisa assim de orgulho, sabe? Legal. E eu achei muito legal, porque eu pensei assim, gente, como a gente precisa a gente muda o mundo quando a gente muda, quando a gente entra pelo caminho da educação. Quando as crianças na escola, tem uma professora, Marcela Brito, ela tem um trabalho lindíssimo. Ela é comunicadora também e é professora de letras, e ela tem um trabalho lindíssimo. Todos os anos ela faz esse trabalho sobre a ancestralidade das mulheres negras, trazendo, sabe? E as crianças, eu fui nessa escola que eu fui, e eu achei muito interessante, que quando eu cheguei na escola, a forma que eles me receberam foi muito legal. Aí, no final da minha fala, eles, com a camiseta, né, do Estado, para eu autografar. Achei muito bonitinho. Porque assim, porque a professora já tinha trabalhado, ela tinha trabalhado, além de trabalhar as mulheres, ela trabalhou a vida de várias mulheres que vivem aqui em Cuiabá, inclusive tinha trabalhado uma coisa sobre mim que eu nem sabia. E aí eu achei muito bonito, porque assim, as crianças de uma forma muito geral, as crianças negras, as crianças que não são negras, elas olham pra gente, elas têm orgulho, sabe? Aí elas olham, elas têm orgulho, elas conhecem a história, elas têm orgulho, elas não têm aquela vergonha, claro, a gente não pode ser inocente de dizer que isso não acontece com as crianças, porque o racismo ainda é estruturalmente forte e está presente na sociedade. Mas a gente percebe que, por exemplo, os professores que estão trabalhando com esses temas na sala de aula, como que os estudantes eles já são diferentes, eles já conversam diferente, eles já não têm aquelas ofensas raciais igual os outros que os professores não trabalham. Então, eu vejo como assim, a educação é um caminho que ele pode ser muito libertador, assim, começando desde os pequenos, desde a creche. Tem uns trabalhos aqui em Cuiabá, tem um trabalho que é realizado por duas autoras que chama Ayla e Daiane. Elas fizeram um livro infantil para ser usado na creche, que chama As Aventuras de Neidinha e Davu. E o livro é lindíssimo, porque assim, o livro ele é tipo uma vivência de duas crianças negras na creche, é o que acontece na creche que elas trabalham. E as crianças passam de sala em sala, e na sala é a sala do penteado.
sala do turbante, sala do não sei do que, sala, sabe? E aí as crianças da creche, elas já têm uma percepção de si muito diferente. Elas falam, a criança quer, tia, hoje eu quero trança, tia, hoje eu quero tal penteado. Elas querem usar as roupas africanas, elas querem usar o penteado. Então, assim, quando a gente começa desde os pequenos na educação, e quando a gente investe de forma muito séria na educação, eu acredito que a gente vai mudar a realidade, a gente consegue. Esta obra da senhora está sendo trabalhada já? Já é um material paradidático, didático? Como é que está isso? Então, quando eu fiz, na verdade, a primeira versão que eu fiz foi em 2021. Eu fiz ele em PDF, eu fiz ele depois da pesquisa de mestrado. E aí eu sabia que não ia ter, assim, nem um fomento, né? Aí o que eu fiz? Eu distribuí ele em PDF para Brasil, assim. Para o mundo. Para o mundo. PDF, né? Eu distribuir para o mundo. E aí, a partir daí, o material ele foi chegando em vários lugares. Então, ele chegou em Mato Grosso, vários lugares em Mato Grosso, fora de Mato Grosso, tanto que na época eu dei entrevista para o UNB, sabe? Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, ele foi chegando. Mas o material, ele não teve assim, um incentivo de falar assim, o governo falava, vamos investir tanto no material. O que aconteceu? O ano passado, 2025, teve um edital, né, uma premiação Marília Beatriz Figueiredo, e aí eu pensei, não, aquele não já tenho, né? E aí uma amiga minha, Michele Dil, falou, Cris, faz, participa do edital, e eu participei do edital para premiação. Não era uma premiação muito alta, né? Mas eu fiz, participei do edital. E aí o livro ganhou a premiação. Ganhou a premiação. Legal. E o material que era ainda em PDF. E o PDF eu mesmo tinha feito, nem tinha sido uma diagramação, sabe? Aí o material ganhou. E aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro e fiz as impressões. Olha. 500 impressões. Só que aí eu fiz as impressões e aí acabou. Aí eu fiz um lançamento, organizei um lançamento na universidade. Alguns eu dei, outros eu vendi, e aí no dia do lançamento o resto dos livros foi. Aí eu fiz uma pré-venda e... Exauriu, não tem mais? Não tem. Aí eu abri uma pré-venda, só que assim, o que acontece? Ainda hoje não tem um investimento por parte do Estado, é uma coisa que eu fiz ele para ser uma linguagem assim, tanto a linguagem escrita como a linguagem visual, eu fiz ele para ser uma coisa que desde uma criança que não sabe ler, ela vai pegar o livro e ela vai conseguir entender pelas figuras da história. Eu pensei em fazer 2 textos, né? Um texto escrito e um texto visual. E uma pessoa, por exemplo, que tem lá 100 anos de idade, ela também vai se encontrar no texto. Eu tentei fazer um texto assim, de uma linguagem tranquila, para todas as idades se conectarem. Só que ainda não existe por parte um incentivo por parte do Estado, ainda a minha coisa ainda é particular. Eu tenho vendido ele a partir da editora, né, comprado na editora e vendido, mas assim, eu estou vendendo ele praticamente a preço de custo, porque eu quero que ele se espalhe. Porque eu quero que ele se espalhe, eu quero que ele... Aproveitar aqui essa oportunidade de fazer um apelo aí aos nossos queridos deputados estaduais. Nós temos um deputado assumidamente negro na Assembleia, que é o Juca do Guaraná. Deputado Juca, está aqui uma bela oportunidade para o senhor destinar uma emenda e multiplicar essa preciosidade que é esse título literário para que mais crianças, negras ou não negras, né, possam conhecer a história dessas 3 heroínas afro-brasileiras. O deputado Beto 2A1 também, que tem uma atuação nessa área da cultura muito forte, e todos os demais que, assim querendo, podem até se juntar, né, e fazer isso chegar, que, quiçá, virá um material paradidático para ser estudado na rede estadual de ensino, na rede municipal. Fica aí a dica. Professor Lorenberg. Professora, eu vou tomar como minhas as palavras, a inteligência do jornalista Kleber, porque ele tocou num ponto que me parece importantíssimo. Me parece não, tenho certeza que é, quando ele disse que você é um preto de alma branca. E a senhora falou a respeito da dificuldade que algumas pessoas têm para se sentir como negra, a começar pelos cabelos. Eu me lembro muito bem, eu fiz questão de anotar isso aqui, tem um deputado negro, o Kleber conhece muitíssimo bem, é o Hélio Lopes, do Rio de Janeiro. Foi um dos parlamentares com mais voto obtido na cidade do Rio de Janeiro.
ele chegou a dizer, e é negro, ele chegou a dizer o seguinte, isso no plenário da Câmara Federal, no dia 2 de junho de 2022. Ele disse o seguinte, um trecho só, o Brasil não é um país racista. Existem casos esporádicos de racismo. Não, aí ele faz uma outra afirmação, que ele é contra as cotas raciais. Fecham aspas. E num outro momento, na Comissão de Direitos Humanos, ele fez a seguinte questão, com a questão do racismo de novo, é uma indústria do racismo. E ele saiu contra o Dia da Consciência Negra, porque isso é atacar os brancos. E eu estou falando, professora, a senhora provavelmente deve ter conhecido e visto esse parlamentar, que é o Hélio Negão, do Negão sombra do do Bolsonaro? Exatamente, exatamente. O Negão do Bolsonaro. Ele fala exatamente isso. E é uma pessoa negra. E aí eu volto a insistir com a senhora. O das arroba, né? Que o Bolsonaro... Exatamente. Que ele também achava bonito, né? O das Sim, arroba. sim. Isso, Então... é verdade. Como que a senhora vê uma situação dessa e qual é o comentário que a senhora faz sobre a não defesa e a não crença do direito da consciência negra e que no Brasil não é um país racista? Gente, que gancho legal, assim, boa, provocativo, né? Programa muito bom. O que acontece? Tem um psicanalista, já é falecido há muitos anos, Frantz Fanon. E o Frantz Fanon dizia o seguinte, que quando o europeu chegou no continente africano, no processo de colonização, as pessoas não se viam como brancos, negros, azuis, amarelos. As pessoas só se viam, os africanos só se viam como pessoas. Eles só se viam como pessoas. Mas quando chega o europeu ali, o que o europeu faz? O europeu faz o seguinte, olha, ele constrói, no século XIX, houve uma pseudociência chamada craniometria, para justificar isso que eu vou falar agora. O que o europeu faz? Ele chega ali no continente africano e ele fala assim, não, peraí, a gente é diferente. Eu sou melhor do que você. Você não está vendo a minha cor? Eu sou branco e você é negro. O europeu começa a colocar a ideia de raça. Então, o que ele faz? Ele cria uma pirâmide que acima da pirâmide está o europeu, o branco, caucasiano, e abaixo vai estar o amarelo e vai estar o negro. É assim que é a pirâmide. E aí, a partir disso, para justificar... Por que ele faz isso? Ele faz isso para justificar a colonização e a exploração no continente africano. E aí, junto a isso, ele tem mais discurso. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, então, se a minha pele é branca e a sua pele é escura, a minha pele é mais bonita. Se o seu cabelo é crespo e o meu é liso, o meu é mais bonito. Meus olhos, tudo meu é mais bonito. E eu sou inteligente, os iluministas fazem isso, século XVIII, século XIX, que a inteligência pertence ao homem branco. E ele vai falar, o Voltaire, gente, tem uma fala do Voltaire sobre isso, comparando a população negra a chimpanzés. Tem uma pseudociência que foi construída no século XIX chamada craniometria. O que foi isso? Eles começaram a medir os crânios. Ele colocava aqui, ó. Esse aqui é um crânio de uma pessoa caucasiana. Esse aqui é um crânio de uma pessoa negra. E esse aqui é o crânio de um chimpanzé. E aí na craniometria falava o seguinte, qual crânio que parece mais do humano? O crânio de um negro ou o crânio de chimpanzé? Nenhum deles. Qual o crânio que parece mais do crânio do negro? O crânio de um branco ou o crânio de chimpanzé? O crânio de chimpanzé. Ou seja, o negro ele está muito mais próximo ao animal do que a uma pessoa. Mas isso é uma pseudociência, isso foi inventado. Eles desenharam esse tipo de crânio para justificar isso. E por que eu estou falando isso? E o que tem a ver com o negão do Bolsonaro? Com o negão do Bolsonaro. Tem a ver que o quê? Tem a ver que quando ele coloca isso, Frantz Fanon fala que quando ele criou essa ideia de que o negro era próximo do animal e a referência de humano era o branco, o que aconteceu com esse negro? Eu não quero ser animal, eu quero ser uma pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a negar o que eu sou. Então, se o meu cabelo crespo me faz parecer com um chimpanzé, o que eu vou fazer com o meu cabelo? Vou alisar.
Se a cultura, isso ele colocava em termos de cultura, em termos de tudo. Se a minha cultura, se a música que eu ouço me faz parecer um animal, então eu não vou mais ouvir essa música, eu vou ouvir a música do branco, que é a referência de humano. Isso foi sendo tudo. E aí o que acontece? Isso foi sendo trazido para a educação. Isso foi sendo trazido, de uma forma geral, mundo afora. Quando isso chega no negão do Bolsonaro, é quando ele era um mini negão, ele era um negãozinho, ele era um neguinho, ele era uma criança. Quando ele foi para a escola, nos primeiros dias de aula, ele não sabia que ele era preto, ele sabia que ele era uma criança. Mas quando ele chegou na escola, ô neguinho, ô nego preto, ô fedido, ô não sei o quê, ô macaco. Por que é chamado de macaco? Por conta dessa referência de chimpanzé. E aí, quando ele começa a ouvir só coisa negativa sobre quem ele é, o que ele vai fazer? Ele vai negar. Não sou isso. Então, o que eu vou fazer? Aí o Franz Fanon, ele tem um livro que chama Pele Negra, Máscaras Brancas. O que ele fala? Ele vai falar o que esse cara vai fazer, o que o negão do Bolsonaro vai fazer? Eu vou colocar uma máscara branca, para eu me disfarçar de branco. Se eu começar a andar com branco, conversar com branco, ouvir cultura de branco, fazer tudo de branco, e na religião de branco, as pessoas nem vão ver que eu pareço esse chimpanzé. Então, isso não é... Isso, o que é? Ele é doente. Um negro que é assim, ele é doente. Pronto. É um processo de alienação racial. Pronto, absolutamente alienado. Né? Então, nós temos que ir para o nosso bloco. Não saia daí, porque no próximo bloco, o professor Lorenberg vai revelar aqui em primeiríssima mão, parem as máquinas, se ele tem um pé na Itália ou em África. Não sai daí, 2 minutinhos a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião, diretamente aqui da sede da TV Pantanal, canal 22.1, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, e hoje eu e o professor Lorenberg temos a honra de receber aqui para um bate-papo formidável a historiadora, doutoranda Cristina Soares, autora deste livro maravilhoso que retrata as histórias de 3 heroínas afro-brasileiras, Teresa de Benguela, Maria Taquara e Mãe Bonifácia. Professora, já falamos um pouco bom até, né, da Teresa de Benguela. Vamos falar um pouquinho também das outras 2 personagens do seu livro. A senhora quer começar pela Mãe Bonifácia ou pela Maria Taquara? Começar pela Mãe Bonifácia, né? Até por questão de temporalidade, porque a Mãe Bonifácia é uma pessoa que viveu aqui no século XIX. Ela foi uma mulher escravizada e foi alforriada. E ela ajudou na fuga de muitas pessoas escravizadas também. Então, a Mãe Bonifácia, é muito bonita a história dela, porque assim, Mãe Bonifácia é uma pessoa que ela é uma matriarca africana. Quando a gente vai estudar sobre Mãe Bonifácia, a gente percebe uma matriarca africana que ela preservou os costumes ancestrais. Ela trouxe com ela, era muito forte nela os costumes africanos, assim. Porque a Mãe Bonifácia, ela era uma pessoa que hoje seria o quê? Uma benzedeira. Só que, para além da parte religiosa da benzição, e é uma coisa muito interessante que a gente destaca com Mãe Bonifácia, é a ciência das plantas, que é uma coisa que ela trouxe do continente africano. Então, muitas mulheres negras, e a Mãe Bonifácia se coloca nesse lugar, elas têm essa habilidade, assim como a população indígena também, desse cuidado com as plantas, de saber manipular as plantas e produzir remédio para as pessoas. E isso era uma coisa que ela fazia, isso era uma coisa científica. Né? E aí, quando a gente pensar, no século XIX, dizia que a população negra não era capaz de pensar. Então, a Mãe Bonifácia, ela mostra, fala, não, eu sou capaz de pensar, produzir. Além disso, ela era uma empreendedora. A Mãe Bonifácia fazia uma renda caríssima aqui em Cuiabá, que era uma renda feita com bilros, né, que é aqueles pauzinhos assim. E essa renda ela vendia para a elite cuiabana e vendia caro. E aí diz que ela ganhava um bom dinheiro com essa venda de renda. E, além disso, ela plantava e ela vendia. Então, é muito interessante, porque a gente tem aqui em Cuiabá o Parque Mãe Bonifácia, e tem uma estátua de Mãe Bonifácia que é feita de forma muito bem feita, com muita responsabilidade, feita, né, pelo artista Jonas De novo, Correia. A gente remonta ao governo Dante de Oliveira, que foi um parque concebido, implantado e inaugurado durante o governo dele. Exatamente, assim como Maria Taquara, que também foi na década de 90. Então, assim, a estátua de Maria Taquara. E por isso que aí a gente faz uma pergunta, será que hoje a gente teria
Mato Grosso teria, se fosse para fazer hoje uma estátua de Mãe Bonifácia, uma estátua de Maria Taquara? Muito dificilmente, né? Então, assim, a Mãe Bonifácia, o Jonas Correia fez, ele é muito ativista, né? Ele fez ela de uma forma muito poderosa, né? E aquela estátua, a gente chega ali, você sente o poder da figura do que era a Mãe Bonifácia. Porque, e ela, quando a gente vai falar sobre Mãe Bonifácia, é muito interessante, porque ela é uma pessoa que morreu com 80 anos de idade. Qual foi o período dela aqui, da existência dela? Então, ela estava aqui em meados do século XIX. Né? Meados do século XIX, ali vai ser o quê? 1840. Então ela já morreu em 1900 e pouquinho. Provavelmente. Né? Meados, se ela nasceu em meados, se ela não, chega... a existência dela, não, ela morreu ainda no século XIX. Ah, tá, né? ok. A existência dela foi do século XIX. E o que acontece com a Mãe Bonifácia? É interessante porque ela era uma pessoa... Porque quando ela morreu ainda estava no processo de escravidão, né? Ela morreu ainda no processo de escravidão. Só que ela como uma pessoa alforriada. E aí é interessante porque quando a gente vai pensar sobre Mãe Bonifácia, a gente vai pensar sobre a questão da velhice. Que a velhice não era um lugar para as pessoas negras. Porque um escravizado, ele vivia até no máximo 35 anos de idade. E a Mãe Bonifácia, ela chegou na velhice, ela morreu com 80 anos de idade. E aí é interessante porque, assim, o contexto de morte dela foi ali, Guerra com o Paraguai, né? Foi esse contexto de Guerra com o Paraguai. E aí o que acontece aqui com Mãe Bonifácia? O que é interessante? É que quando a gente vê ela, a gente vê assim, como que a mulher africana ela é uma mulher forte. Tem no continente africano uma agenda, né, que chama Mulherismo Africana, que vai falar sobre esse papel da mãe, da mulher. E a Mãe Bonifácia, ela traz esse lugar da mãe e da mulher empreendedora, mas a mulher que é mãe, que tem esse cuidado, porque as sociedades matriarcais no continente africano, elas são sociedades em que a mulher tem toda uma gerência da comunidade. Ali. E é o que a Mãe Bonifácia tinha aqui. E a Maria Taquara, é muito interessante quando a gente vai pensar, ela já é do século XX, né, do século passado. A Maria Taquara, ela já é uma pessoa que ela também traz várias possibilidades para a gente pensar sobre esse lugar da mulher negra. Ela é da década de 30, 40, na época do Vargas aqui, né? Numa época que a mulher estava lutando pelos direitos, né? A mulher branca, né, lutando pelos direitos, e a mulher negra, que era Maria Taquara, ela estava ali transgredindo, né? Ela era uma mulher muito transgressora para a realidade feminina ali. Porque, assim, Maria Taquara foi a primeira mulher a usar calça, né, aqui, tanto que foi chamada de hippie brasileira, né? Só que não era só usar calça que ela desafiava uma sociedade que a mulher tinha que se calar. E ela andava em Cuiabá inteira com a trouxa na cabeça. Na década de 60, ela estava, até a década de 60, alguns relatos falam que ela ainda estava em Cuiabá. E década de 60, por exemplo, quantos habitantes que tinha em Cuiabá na década de 60? Pouco mais de 50 mil. Onofre que é bom nisso, mas é isso aí. Era né? pouco mais de 50 mil, era pouquíssima gente. Se hoje a gente já reconhece quase todo mundo, naquela não é? época, Imagina, então, sabia nome, sobrenome e data de nascimento. Exatamente. E é muito legal de Maria Taquara, porque as pessoas conhecem. A gente vai pesquisar a pessoa. Meu pai conheceu Maria Taquara, conversou com Maria Taquara. E os relatos que a gente ouve sobre ela é que era uma mulher muito inteligente, muito articulada. Não era faladeira. Ela andava muito, batia de casa em casa, batia palma, e aí, tem roupa para lavar? Mas não era uma mulher faladeira. Mas as pessoas falam que ela falava, as coisas que ela falava eram muito coerentes, sabe? Então, assim, uma pessoa que a gente aprende muito com ela, porque era uma mulher que trabalhava, que fazia as coisas dela, dona do corpo. Tem uma marchinha de carnaval. Enquanto a gente tem um lado positivo do que a Viradouro fez com a Teresa de Benguela, tem uma coisa negativa que o carnaval local fez com Maria Taquara. Que ela é chamada de... no carnaval a marchinha fala de dia é Maria, de noite é meu bem, mas insinuando que a Maria Taquara era prostituta. E a Maria Taquara não foi prostituta. E esse é um lugar que geralmente é colocado para a mulher negra. Lugar de fácil, lugar de prostituição. E a Maria Taquara não foi prostituta. Ela tinha domínio sobre o corpo dela, ela ficava com o que ela queria, mas ela não trabalhava com prostituição, sabe? Então, é uma coisa que... E aí, essa marchinha, o problema dela é que ela reforça esse estereótipo de colocar a mulher negra nesse lugar. Então, a Maria Taquara, ela foi uma mulher muito à frente do tempo histórico dela, assim, porque enquanto existia toda uma luta ali para várias coisas, ela já trabalhava, ela tinha a vida dela, né? Então, são personagens, são pessoas que passaram por aqui, e deixaram sua marca e fizeram diferença, e fazem diferença nossa quando a gente vai pensar na nossa identidade, né? E pensar na nossa identidade enquanto pessoa mato-grossense,
brasileira, a gente quanto mulher também, então são pessoas muito interessantes. Professor Lorenberg, a sua vez de perguntar. Ainda você não vai revelar ainda a sua Mas eu ia responder, origem, não. No final, ainda temos mais 10 minutinhos aí. Vamos deixar, fique aí que você vai saber a origem, a epistemológica do professor Lorenberg. Se ele tem um pezinho na Europa, mais especificamente na Itália, olhando para ele assim, eu estou meio na dúvida, para falar a verdade. Ou se é mais em África. Ou na Alemanha. Ou né? na Alemanha. A hora que o senhor responder, eu vou falar uma peculiaridade minha em relação à Alemanha. Eu tenho uma ligação com a Alemanha, eu vou dizer mais tarde qual é. A sua vez de perguntar para a professora. Professora, eu vou pegar carona em parte da resposta do primeiro bloco, das respostas do primeiro bloco, porque à medida que a senhora vai falando, vai trazendo a questão, inclusive, da própria desigualdade no país. Por isso que eu lembrei, na primeira minha intervenção, eu lembrei do Casagrande e Senzala. O Gilberto Freire, e a senhora sabe disso até mais do que eu, ele trabalha muito bem naquele livro dele. Aliás, ele tem 2 obras fantásticas e que requer muito cuidado a respeito. Casagrande e Senzala e Sobrados. Sim. Qual é o lado que é importante ali? Porque ele coloca da família patriarcal. Uhum. E essa família patriarcal é sustentada pela Casa Grande e tinha os seus agregados. Portanto, as pessoas mais inferiores. E nesse sentido, o sistema é um sistema político, social e econômico, sustentado por um tripé. Sustentado pelo latifúndio, pela escravidão e pelo patriarcado. Sim. E aí quando nós temos o Brasil transformando em urbanização, porque nós saímos do campo da região rural para a cidade. E aí você tem dois momentos, a casa e a rua, mas não perdendo de vista, professora, a questão da hierarquia. Porque você tem exatamente essa função aí da hierarquia. E aí vem o Raízes do Brasil, que eu falei, do Sérgio Buarque. Mas voltando para esse primeiro ponto, nós temos exatamente a questão de acomodar os insatisfeitos. Os insatisfeitos são aquelas pessoas que não queriam mais continuar, Kleber, como agregado. Eles queriam ter a liberdade. E querer ter a liberdade também foi para a região urbana. E aí nós temos acomodar os insatisfeitos. Mas aí a estrutura social brasileira continuou e continua até hoje. Porque é o domínio, o que é a família patriarcal? Que é a família tradicional que todo mundo fala, né? A família patriarcal é exatamente o domínio do branco sobre o negro, o domínio do homem sobre a mulher. E aí vem a minha pergunta exatamente nesse ponto. Se é o domínio do homem sobre a mulher e do branco sobre o negro, professora, com toda a sua reflexão, todos os momentos de reflexivos que a senhora passou, qual é o detalhe que possamos ter, que a sociedade brasileira precisa ter, para mudar esse retrato? Boa. Então, eu acho que o detalhe, e aí quando a gente vai falar sobre Gilberto Freire, que foi uma coisa muito divulgada a partir do próprio Gilberto Freire, era uma naturalização, como você bem disse. Existe uma naturalização desses papéis. E, infelizmente, o próprio Gilberto Freire, ele serviu muito também a esse interesse. Uhum. Porque o Gilberto Freire, ele traz aqui, a partir... Tem outro livro dele também, que é O Mundo que o Português Criou. E o Gilberto Freire, ele vem trazendo essa proposta de uma identidade brasileira, naturalizando esses papéis. Por mais que ele coloque, o negro tem tal contribuição, o indígena tem tal contribuição, mas ele vai colocar sempre, é muito forte na narrativa do Gilberto Freire, que o patriarca é aquela pessoa branca, que o dono de tudo é o branco. Ele é muito forte nele. O Gilberto Freire, ele traz uma proposta de miscigenação, né? O Brasil tem, nesse livro, O Mundo que o Português Criou,
ele tenta trazer para o Brasil uma tentativa de criar uma raça, que é a raça morena. A ideia de falar o outro, você não é negro, você não é preto, você é moreno, vem do Gilberto Freire. Ele fala sobre morenidade racial. Mas onde é a pegadinha desse babado, né, dessa situação? Uhum. Qual que é o problema? O problema é que quando ele vai juntar todo mundo no liquidificador e falar assim, todo mundo é igual, a identidade brasileira é do miscigenado, ele vai tentar criar essa raça que eu chamo de morenidade, né, racial de moreno, ele vai desprezar sim o que é o africano, ele vai desprezar sim o que é o indígena, porque é essa mistura, mas com a referência na Europa. Uhum. É essa mistura com essa referência na Europa. Então, o que a gente vai fazer para mudar isso? E aí, quando você traz a ideia do patriarcado, a gente vive lutando contra essa ideia do patriarcado. Por isso que é muito importante a gente se munir da nossa história africana. Tem um pensador que chama Cheikh Anta Diop, que ele fala que ele tem uma teoria que chama teoria dos dois berços. Ele fala que existe o berço europeu e o berço africano. E no berço europeu, africano, né, como é um berço fértil, né, como, assim, tudo que plantava, as pessoas dava, então as pessoas ficavam no mesmo lugar, as pessoas eram sedentárias. Por isso, quem que governava esse lugar? As mulheres. Então, existia a ideia do matriarcado, sai daí, de um povo que fica no mesmo local e não sai dali. E quando que começa o patriarcado? Ele fala desse berço europeu, que o terreno era árido e as pessoas tinham que se tornar nômades. Então, quando o homem, quem que saía para caçar? O homem, e a mulher ficava. E quando ele tinha que sair de um lugar para outro, levar a mulher e levar os filhos, o que ele via? Essa mulher é pesada para mim. Ali começa a construir a figura do patriarca. E ali começa a construir também esse ódio a quem é um peso para ele, que é a mulher, que são os filhos. Então, existe essa figura do patriarca. E, infelizmente, quando a gente vai pegar, que é a partir de todos esses pensadores, né, desde sempre, e aí vamos pegar esses do início do século passado, a gente vai pegar pensadores que têm uma mentalidade muito eurocêntrica, que eles colocam, e pensar em eurocentrismo é pensar na ideia do patriarcado, é pensar nessa ideia desse patriarca, desse europeu, desse homem branco como o líder de todos. Então, como que a gente combate isso? Por isso que é importante a gente se munir da nossa ancestralidade africana, a gente ter orgulho dela e a gente buscar nela, buscar na nossa história elementos para a gente combater essa narrativa que inferioriza a mulher, que inferioriza a população negra, a população indígena, que inferioriza a população não branca, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é sempre a gente buscar nesse lugar, que é a cultura africana, que é a epistemologia africana também, né? Eu acho que é bem por esse lugar, sabe? Falou em epistemologia, é chegada a hora que rufem os tambores, que nós vamos saber se o professor Lorenberg é de origem europeia ou africana. Aí, professor, 1 minuto para o senhor responder. Muito rapidamente, meu amigo Kleber, de forma nenhuma, eu não tenho origem direta com a Europa. Até porque nós tivemos aqui um caldeirão onde índios, africanos e europeus chegaram aqui e misturaram tudo ali, ó. E essa mistura é boa. É boa. Não é ruim, não. É boa. Ao contrário, essa mistura é boa porque dá a riqueza da nossa cultura, amigos. Ninguém é autóctone. É uma palavra antiga que a professora deve saber também, muito mais do que eu, que os antropólogos sempre usam. Ninguém traz a sua identidade por si só, mas empresta de uma cultura, empresta da outra e traz para formar a sua própria cultura. Portanto, indiretamente eu tenho braços e mãos na Europa, indiretamente. Mas eu sou fruto da senzala, não há dúvida nenhuma. Muito bem, professor. O professor, ele é político, né? Mas ele conseguiu se equilibrar bem, não falou mentira. Nós somos, assim, na verdade, se quiserem criar uma raça brasileira, talvez fosse a mestiça, né? Porque aqui nós temos contribuição de todo mundo, isso é inegável. E eu até dizia que ia falar a minha ligação com a Alemanha, ela é o nome, né? O nome Kleber é um nome alemão, significa Kleber, e foi o nome de um general prussiano muito importante ali na pré-Alemanha. Não sei de onde que foram buscar esse nome, mas enfim, eu também gosto do meu nome, Kleber com K. Bem explicado. Professora, a senhora já respondeu uma pergunta que eu fiz lá no primeiro bloco
sobre como a gente pode combater essa questão da alienação, né? Inclusive do próprio negro, essa naturalização que a senhora volta a falar, de que as coisas são assim porque são assim, né? Mas, assim, eu senti, sinceramente, um certo pessimismo na sua fala. E olhando no horizonte, assim, o fato de nós estarmos hoje aqui, e por isso que eu deixei o senhor para responder primeiro, né? 3 pessoas de negras ou de origem afro-brasileira na bancada. A senhora olha na Globo, que é a maior rede de televisão do Brasil, tem negros apresentando desde o Bom Dia Brasil, com o Heraldo Lima, meu parente, até o Jornal Nacional, que ele também vai de vez em quando, nos diversos outros programas. O seu livro, o livro da Neuza, que é uma mato-grossense que tem um livro que fala do cabelo pichain, que trabalha muito essa temática. Um filme que estreia agora, nos próximos dias, falando da Mãe Bonifácia, que é uma super produção, uma coisa que eu estou, assim, pessoalmente muito interessado em descobrir, e uma novela chamada Nobreza do Amor, que estreia na Globo agora na segunda quinzena, que também trata de uma história muito parecida com essa rainha que a senhora falou aqui. Quer dizer, a gente não tem motivos para comemorar, não tem algo de bom acontecendo no sentido do empoderamento do povo negro no Brasil? Sim. E assim, 1 minuto para a senhora concluir sim, também. Não, a gente tem sim. Eu acho que... Porque para mim não é um pessimismo, né? A gente tem, por exemplo, o prêmio Gegé de Oé, que inclusive você foi premiado, né? Muito bem. A gente tem muitas ações. Mas quando eu falo que não é no sentido do pessimismo, mas para mim talvez seja, né? Mas eu falo assim, que a nossa geração, ela sofre ainda por um processo tão forte que é difícil a gente conseguir ainda ver na nossa geração todo mundo liberto. Agora, da alienação racial. Agora, as crianças eu vejo com capacidade, com condição para isso. De daqui a uns anos a gente vê todo mundo liberto disso. A nossa geração não. Não vai dar todo mundo liberto, é nesse sentido que eu falo. Mas a geração futura, sim. E por que a geração futura, sim? Por conta de tudo isso que você acabou de citar. Então, por quê? O que a gente está aqui porque pessoas trabalharam para a gente estar aqui. A próxima geração ela vai se libertando desse processo de alienação racial porque a gente está trabalhando para ela. Então, eu vejo assim, não é um pessimismo no sentido que não vai mudar, é no sentido assim, quem vai mudar é a futura geração. A gente muda pouco, as pessoas que já passaram por muita coisa muda, mas muda pouco. Agora, a próxima geração, ela vem com tudo, ela vem para mudar e transformar. Oxalá, axé, amém. Nosso tempo acabou, professora, muitíssimo grata à senhora pela presença aqui conosco. Quem sabe a gente volta aqui para falar desse assunto ainda nesse mês de março ou proximamente. Professor, gratidão ao senhor pela sabedoria da companhia e a você também, grato pela audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser.